Então vamos agora, que a gente já identificou os KPIs, a segunda etapa do nosso processo, do nosso método de 8 etapas para a implantação de um projeto de People Analytics, seria agora obter esses dados, ou identificar onde obter esses dados. Como eu mostrei já, é aquela nossa planilha de extração, certo? Agora nós vamos obter os dados. Pasta de trabalho de Excel, essa planilha aqui, ó, vagas, vou selecionar ela. Ele vai abrir aquela janelinha de diálogo para a gente poder selecionar quais abas ou quais tabelas nós vamos importar, ok? Um detalhezinho para lembrar sempre, essas informações aqui são intervalos de dados, ou seja, são as abinhas que contêm ali várias células, várias linhas. Não necessariamente são tabelas, por isso que elas vêm sem aquela tarja azul em cima, que é justamente o que a gente observa aqui embaixo. Como eu peguei o cargos e transformei numa tabela, ele, ele aparece aqui com essa tarjinha azul. A mesma coisa com a tabelinha de competências, ok? Então, qual que nós vamos importar? Nós vamos preferencialmente importar essas daqui, porque não necessariamente eu posso ter transformado em tabela aquele intervalo de dados que eu tenho na minha planilha, beleza? Então, vamos lá. Vou selecionar todos aqui e clicar em transformar. Ele vai abrir o Power Query para a gente. Agora aqui dentro do Power Query, vou ajustar a tela aqui um pouquinho. Aí. Então aqui dentro do Power Query agora a gente vai trabalhar um pouquinho na nossa base de dados, tá? Eu vou fazer aqui a princípio alguns cálculos usando só o mouse e depois a gente faz lá com a DateDiff, só para validar, tá bom? Mas para quem ainda tem dificuldade com cálculo, vê que é possível fazer sem fórmula, tá bom? Primeiro aqui nós vamos trabalhar aqui a nossa vagas, vamos nomear ela aqui como F vagas, porque ela é a nossa tabela fato. Lembrando por que ela é a nossa tabela fato. É ela que armazena as ocorrências do indicador ou da base do indicador que nós queremos aferir, que são as vagas. Vagas criadas, abertas, vagas criadas, fechadas, fechadas no prazo, vagas por recrutador, por cargo, empresa e assim por diante. Então, é a nossa F, é a nossa vagas, tabela vagas, que armazena os registros, as ocorrências dessas informações, por isso ela é a nossa tabela fato. O que nós vamos precisar trabalhar aqui na nossa tabela fato? Basicamente, criar três colunas eu vou criar aqui. Quais são? Eu vou criar uma coluna para aferir o tempo total de contratação, o tempo total transcorrido desde a abertura da vaga até o início do colaborador. Então, como que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a coluna data início, selecionar a coluna data abertura e vir aqui no menuzinho de adicionar coluna. Como são duas colunas de data, ele habilita aqui para a gente o menu data. E aí eu consigo subtrair os dias, certo? Agora eu tenho aqui o total de dias que transcorreu entre a abertura da vaga e a data que o colaborador realmente iniciou as atividades. E esse vai ser o nosso tempo até a contratação, certo? E agora eu quero ter outra coluna, uma de previsão, que eu quero saber o seguinte: aqui eu tenho uma coluna de data previsão do início, que é a data que o setor solicitante colocou como meta para a gente entregar ao funcionário para ele iniciar as atividades, certo? Então eu quero ter essa previsão. Então eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono a coluna previsão data início, a coluna data abertura, venho aqui no menu adicionar coluna, data, subtrair dias. Perfeito. Agora a gente tem aqui o tempo previsto até a contratação. TPAC. Vamos chamar assim. Beleza? E agora eu quero aferir o seguinte: se o tempo previsto é menor ou maior do que o TAC, do que o tempo até a contratação. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar essas duas colunas e nós vamos fazer o seguinte: aqui ó, no próprio menu de adicionar coluna, eu tenho aqui algumas opções com número. Quando eu tenho uma coluna de número, eu já tenho aqui algumas opções pré-estabelecidas do Power Query. Então eu vou fazer o seguinte: eu quero subtrair, eu quero achar a diferença entre o tempo previsto e o tempo realizado. Simples assim. Falei que ia ser sem fórmula, ó. Só no mouse a gente consegue aferir aqui
o quanto nós demoramos, né? E se nós ficamos ou não dentro do prazo previsto para a contratação dessa vaga. E vamos chamar aqui essa coluna de assertividade. Ok? Depois a gente vai fazer esses cálculos lá na DateDiff, porque performaticamente falando, e em termos de compreensão da lógica, eu prefiro fazer em DAX. Mas, como vocês estão vendo, dá para fazer sem fórmula aqui no Power Query também. Aqui outra informação que nós podemos tratar: código da empresa, código do setor, data de início. Se vocês quiserem chegar ao nível de analisar cada etapa, é legal, né? Você poder ter uma análise de cada uma das etapas aqui, certo? Aí o que nós poderíamos fazer? Fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, previsto e realizado, só que com as colunas entre as etapas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a data de abertura e a data de anúncio é o tempo que eu passei preparando o anúncio. A data que eu publiquei o anúncio e que eu fiz a triagem é a data que esse anúncio foi veiculado. A gente poderia chamar de veiculação. Então, poderia chamar de preparação do anúncio, veiculação do anúncio. O tempo entre a triagem e a data da realização das entrevistas é o período de veiculação desse anúncio, certo? Aliás, o período entre a data de anúncio e a data da triagem é a data da veiculação. O período entre data da triagem e data das entrevistas é o período da triagem. E o período entre a data de entrevista e data do início é o período que eu fiquei realizando as entrevistas, tá? Então, a etapa atual menos a etapa anterior me dá o período de realização da etapa atual, certo? Considerando sempre que aqui é a data de conclusão da etapa, não a data de início da etapa, certo? Se a gente quisesse entrar em muitos níveis, mesmo com essas colunas aqui, nós conseguiríamos. Por exemplo, eu poderia fazer um cálculo, pegando aqui e subtraindo da data de triagem da data de anúncio, eu teria o período que eu gastei entre essas duas datas. E poderia, inclusive, determinar quando eu iniciei a triagem, que seria um dia depois da data do anúncio, dentro aqui do nosso modelo, tá certo? Não vou entrar nesse nível por agora, vamos só fazer o tratamento básico, mas já deixei aqui a dica como que vocês podem fazer, tá certo? Então, o tratamento aqui na F-Vaga seria esse. Na sequência, nós vamos tratar aqui as tabelas de dimensão para a gente dar sequência ao desenvolvimento.